Mais um ano começa com altas expectativas para o cinema brasileiro. O Agente Secreto chega a 2026 depois de um percurso que marcou o ano passado. Prêmios em Cannes, indicações ao Globo de Ouro e pré-seleção no Oscar. O filme reforça um momento de visibilidade consolidado ao longo de 2025, ano em que produções nacionais ganharam o debate público, circularam por festivais e levaram multidões para as salas de cinema. Ainda Estou Aqui trouxe um reconhecimento histórico, com indicações ao Oscar e a primeira estatueta do país na categoria de filme internacional. Já Homem com H levou mais de 600 mil pessoas aos cinemas e mostrou a capacidade das produções brasileiras em mobilizar público. Ao mesmo tempo, tensões estruturais ficam cada vez mais evidentes. O futuro do audiovisual brasileiro segue atravessado pelo debate sobre o streaming, a concentração das plataformas e as regras que vão definir quem produz, quem distribui e quem permanece visível. No BDF Entrevista de hoje, conversamos sobre o que esperar para o audiovisual brasileiro em 2026. Entre celebração e disputa, o que deve definir os próximos passos do setor no país? Olá, eu sou Luana Ibelli e este é o BDF Entrevista. Muito obrigada pela sua companhia, pela sua audiência. E hoje a gente fala de cinema brasileiro, de audiovisual nacional e todas as promessas para esse ano de 2026. E claro, também de todo o legado construído ao longo de 2025. Para isso eu recebo hoje a Lorena Montenegro, que é jornalista e crítica de cinema. Lorena, muito obrigada pela presença. Oi, Luana, obrigada. E que 2026 seja um ano muito fortuito para nós, com muita saúde, com muitos êxitos e para o cinema brasileiro também. É isso que a gente espera, né, Lorena? E já começando falando de Agente Secreto, né, que em janeiro já chega com várias questões, né, vários debates acontecendo. Dia 11 a gente fica sabendo do Prêmio do Globo de Ouro. Dia 22 de janeiro também a gente fica sabendo se o filme foi realmente indicado, né, ao Oscar. E aí eu queria te ouvir o que esse momento representa, a importância de mais uma vez a gente estar com esse reconhecimento aí em prêmios internacionais de tanta visibilidade. Eu acho que representa que o Brasil, de certa maneira, está despertando uma espécie de inveja com admiração de outros países do mundo, né? Por conta da sua produção audiovisual tão portentosa e que está tendo tanto destaque, em primeiro lugar, nos festivais de cinema, né? E depois nas temporadas de premiação. Então, de certa maneira, a gente emendou uma temporada na outra, já que o Oscar foi em março desse ano, que foi, né, o nosso grande êxito, a grande celebração desse Oscar tão esperado pelo Brasil, de melhor filme internacional, né, que veio com Ainda Estou Aqui. E aí, uma pausa de menos de 2 meses para Cannes, né, que foi em maio, e que a gente teve a estreia do Agente Secreto, e o Agente Secreto saindo como o filme mais premiado dessa edição, né, do Festival de Cannes, que ele é considerado um dos 3 que compõem ali o que eles chamam, né, os críticos, curadores, enfim, jornalistas internacionais de The Big A, né? Então são os 3 grandes festivais de cinema do mundo, Berlim, Veneza e Cannes. E o Agente Secreto saiu então com o prêmio de melhor diretor e melhor ator para o Wagner Moura, né? Mesmo o filme, por exemplo, do Jafar Panahi, Apenas um Acidente, saiu única e exclusivamente com a Palma de Ouro, também porque é um regramento do festival, né? Quem ganha a Palma de Ouro não pode ganhar outro prêmio. Mas o júri pode, se quiser, distribuir prêmios ou dar mais de um prêmio para o mesmo filme, que foi o caso do que aconteceu, felizmente para nós, com o filme do Kleber Mendonça Filho. E desde então, né, parece que um ano se passou, mas se passaram só alguns meses, e o Agente Secreto vem colecionando prêmios, tanto prêmios de melhor filme internacional, né? A gente está tendo ao longo desse mês de dezembro, por exemplo, o resultado dos círculos de críticos dos Estados Unidos, que são aqui no Brasil, por exemplo, a gente tem a Abracim, que é a Associação Brasileira de Críticos de Cinema, né? Mas, para além dela, temos as associações estaduais. Eu, por exemplo, faço parte da CCPA, que é a Associação de Críticos de Cinema do Pará, que é a segunda mais antiga do Brasil. E tem várias pessoas que fazem parte, inclusive, das suas associações locais. E nos Estados Unidos não é diferente. Então, você tem as entidades que congregam, né, nacionalmente ou internacionalmente, como é o caso do Globo de Ouro, que é onde vota a imprensa estrangeira, tanto aqui está em Hollywood, quanto aqui atua, né, em qualquer lugar do mundo.
em veículos virtuais ou, enfim, jornal impresso, TV. E você tem o Critics, que é justamente a entidade dos críticos norte-americanos e canadenses, né? Inclusive, janeiro, antes mesmo do Globo de Ouro, a gente tem o Critics, né, que vai ser dia 4, se eu não me engano, e o Globo de Ouro é dia 11. Então, esse calendário, que vai se estender ali até 15 de março, no Oscar, promete ainda fortes emoções para nós, e eu acho que a caminhada do Agente Secreto vai continuar sendo uma caminhada de muito êxito, de muito sucesso, e, por incrível que pareça, as chances do Wagner Moura, pelo menos na minha visão, né, na minha análise, de ganhar esse Globo de Ouro de melhor ator drama, em comecinho de 2026 agora, desse ano, daqui a alguns dias, é muito maior do que as chances que a Fernanda Torres tinha, né, no ano passado. Então, eu acho que, nossa, é assim uma fase muito bacana, muito brilhante que o audiovisual brasileiro vive e que é fruto dos investimentos também, né? E desses investimentos que buscam não só democratizar a possibilidade de produção de filmes e de séries, como também descentralizar. Então, você tem o Walter Salles, que é uma pessoa que tem uma carreira consolidada, né, há mais de 30 anos, que já foi indicado ao Oscar em outra ocasião, né? E você tem o Kleber Mendonça Filho, que é um diretor de Recife, que sempre fez seus filmes no Recife, né? Do Recife, desculpa. E a equipe majoritariamente composta por atores e técnicos do Nordeste, né? Então, eu acho que isso mostra que por que a gente não pode ter, daqui a alguns anos, por exemplo, um filme da região Norte, produzido na região Norte, indicado ao Oscar. Esse é o meu grande sonho, tá, Luana? Porque eu sou paraense, sou muito bairrista, mas eu acho que a gente tem possibilidades infinitas, assim. O Brasil é muito grande, muito diverso, e a produção audiovisual acompanha essa pluralidade também. Interessante também notar essa mudança, né, em que os filmes brasileiros antes apareciam nas categorias de melhor filme estrangeiro, melhor filme em língua não inglesa, e agora estão competindo em melhor filme internacional, mesmo que não sejam as maiores chances. Já indica alguma mudança também? Como que você avalia esse outro espaço aberto, né, de um filme brasileiro competindo com outras grandes produções norte-americanas, inglesas, enfim, que sempre estiveram à frente aí também nas premiações, né? Como se fossem o centro, como se fossem já estabelecidas como universais, né? E agora a gente vê uma mudança também disso. Nossa, adorei inclusive essa última frase que você falou, né? De como que, de certa maneira, o cinema, especialmente norte-americano, hollywoodiano, em parte europeu, ele traz consigo, né, essa espécie de narrativa dominante, assim, né? De que realmente a experiência universal de cinema está nessas produções, né? Enquanto as outras produções elas são tidas como regionais. O cinema brasileiro é regional, o cinema japonês é regional, que é um cinema tão antigo quanto o cinema hollywoodiano, por exemplo, né? Mas isso tem mudado, especialmente, eu acho que nessa última década, com a democratização, com a expansão, por exemplo, do corpo de votantes do Globo de Ouro, né? O Globo de Ouro que hoje foi adquirido por uma empresa que é uma holding de mídia e tudo mais, e que ele não deixa de ser também um negócio midiático, mas ele passou por um grande escândalo, tem mais ou menos uns 5 anos, né, por conta da falta da diversidade entre o seu corpo votante, entre esses jornalistas que atuavam ali em Hollywood, e com isso o Globo de Ouro abriu a possibilidade para votantes de fora dos Estados Unidos participarem, né? E eu participei, inclusive, por 3 anos do Globo de Ouro, esse ano não estou votando, e eu percebi uma mudança sintomática e muito importante, porque começaram a entrar mais filmes internacionais nas discussões, não só da categoria de filme internacional, que é a antiga categoria de filme estrangeiro, né? Mas em outras categorias, como categorias de atuação, de roteiro, de direção e até, por que não, de melhor filme, né? E no Oscar, esse movimento também foi semelhante, apesar do Oscar, né, a gente não pode perder isso de vista, Luana, ser um prêmio que celebra a indústria de Hollywood, é para isso que ele serve, ele não deixa, de certa maneira, por uma questão também mercadológica e de audiência, de estar antenado com as tendências do cinema global, né? Não à toa a gente teve aquele êxito de Parasita, alguns anos atrás, o filme sul-coreano,
né? O próprio Roma, do Alfonso Cuarón, por mais que não tenha ganhou o prêmio de melhor filme, ganhou alguns prêmios importantes. Então, o Oscar também não só ampliou, como alterou um pouco a sua base, né, de pessoas associadas, que lá é um pouco diferente. Como o Globo de Ouro é feito só de críticos de cinema e jornalistas, né, a gente faz uma acreditação, ou seja, se inscreve, manda material, manda samples, né, para comprovar a atuação. Já o Oscar é mediante convite, e esse convite vem quando você já foi indicado ao Oscar, então você automaticamente é convidado a integrar a Academia de Artes e Ciências Cinematográficas de Hollywood, ou você tem uma atuação que está chamando a atenção da indústria e é convidado, né, ainda assim, a fazer parte, né? Então, e tem muitos brasileiros hoje, tanto no Oscar quanto no Globo de Ouro. E tem muitos mexicanos, e tem muitas pessoas da América Latina, né, e tem muitas pessoas do Trópico Sul. Então, eu acho que isso vai mostrando para a gente como que o cinema, de certa maneira, vai expandindo o olhar também desses corpos votantes a partir dessa pluralidade, né, de vozes e de, enfim, realidades também de produção muito distintas. Então, esse ano, por exemplo, a tendência é que a gente tenha pelo menos, e aí eu falo aqui, talvez seja um prognóstico só meu, mas eu acho que a probabilidade até de 3 atualmente é um pouco pequena. Eu jogo aí talvez para uns 4 filmes estrangeiros, 4 filmes que não foram feitos nos Estados Unidos ou que não são falados em língua inglesa, de estarem na categoria de melhor filme do Oscar, né? Que são 10 filmes que são indicados a melhor filme. Se eles vão ganhar é outra conversa, mas que vão estar ali indicados, e eu espero que o Agente Secreto seja um desses, com certeza vão estar. Isso traz uma mobilização tão grande, para eles também é muito interessante, né? A gente brinca que a melhor coisa que pode acontecer para o Oscar é o engajamento do brasileiro, né? O brasileiro ele engajou demais ao longo de todo o ano, seja nas redes sociais, se falou muito nisso, então é uma oportunidade enorme. Inclusive, a partir de 2029, o Oscar vai ser exibido exclusivamente no YouTube, né? Tentando expandir também para outras audiências, então é um sinal também de que a indústria está de olho em público, né, de olho em trazer cada vez mais pessoas, enfim, para darem essa visibilidade ao prêmio, né, que já tem muita visibilidade, mas também se busca uma expansão desse público. Agora, falando de chances concretas, você já trouxe um pouco, né, Lorena? Quais são as maiores chances? Vamos falar primeiro do Globo de Ouro. São 3 indicações que o Agente Secreto concorre, né? Melhor filme de língua não inglesa, melhor filme e melhor ator, é isso? E aí a gente... isso, né? E aí você falou já que você acha que o Wagner Moura tem mais chances do que a Fernanda Torres tinha no ano passado. Então queria que você falasse um pouco quais são as perspectivas aí para essas 3 categorias. Bom, o Wagner tem mais chances porque o Wagner já está coletando prêmios antes do Globo de Ouro. Né? O Globo de Ouro, no caso da Fernanda Torres, foi o primeiro prêmio que ela ganhou. Até então, ela já tinha sido runner-up, que é segundo ou terceiro lugar, em algumas votações de círculos de crítico. Eu não vou lembrar exatamente quais, porque são muitas. Mas o Wagner Moura, ele já ganhou prêmios, né, de melhor ator nessas premiações de círculos, né, de críticos, algumas. E ele já também foi indicado, né? Ele está indicado em várias categorias de atuação em premiações diferentes, o que não aconteceu com a Fernanda, por exemplo, nesse ano, né? Então, a gente tem, por exemplo, um momento muito importante, Luana, de janeiro, que também vai ser fundamental para entender melhor essa corrida e concretizar até as chances do Wagner Moura nas premiações, que é a lista de indicados ao BAFTA, que sai dia 9 de janeiro. O BAFTA é o prêmio da Academia Inglesa, né? E a tendência é que a Academia Inglesa indique o Wagner, mas talvez haja algum revés. Por quê? Porque a Academia Inglesa também prioriza, muitas vezes, filmes ingleses que podem não estar no radar necessariamente das premiações que acontecem nos Estados Unidos, ou estão ali, digamos, mais numa suplência, né? Então, a Marianne Baptiste, por exemplo, que é uma atriz maravilhosa, que estava no filme do Mike Leigh ano passado, Hard Truths, ela era considerada, até meados de janeiro, uma virtual ganhadora do Oscar, por várias publicações
prestigiosas, inclusive, né, como The Guardian. E o que aconteceu no final das contas é que nem indicada ela foi, né? Mas ela ganhou alguns prêmios de círculos de críticas, foi indicada ao BAFTA. Então, o BAFTA eu acho que vai ser um ponto muito focal e importante para entender essa campanha do Wagner ao Oscar de melhor ator, né? Qual é a grande concorrência do Wagner Moura nesse momento, né? Nesse comecinho de janeiro? É justamente o Leonardo DiCaprio, talvez o Timothée Chalamet, depende muito também de como que o Marte Supreme, que está estreando agora, vai ser recebido, né? É um filme que entra meio tarde na corrida, e isso não é muito vantajoso, no final das contas, né? Nem para o próprio Timothée, nem para o filme, nem para as chances do Josh Safdie, por exemplo, em conseguir indicações como diretor ou como roteirista, ou mesmo melhor filme, né? Mas ele tem, né, ainda suas chances aí, até por ter sido o único ator desses que a gente está falando hoje, que estão sendo indicados, que foi indicado em 2025 também, né? Ele foi indicado por um completo desconhecido. Então, essa coisa dos atores e atrizes que estão seguidas vezes, repetidas vezes sendo indicados, às vezes isso faz uma diferença dentro do brunch, que a gente chama, que é o grupo de pessoas que pertencem ao corpo votante de categorias. Por exemplo, no Oscar, os atores, né, que votam nas categorias de atuação. Então, para o brunch de atores, isso conta muito. Assim como conta muito, por exemplo, uma pessoa que já ganhou 2 Oscars, como é o caso da Emma Stone, né? Só para contextualizar e explicar um pouquinho. Por mais que hoje o filme dela, atual, dessa temporada, o Bugônia, né, do Yorgos Lanthimos, não seja um filme que esteja sendo tão comentado e indicado, ainda assim ela é a Emma Stone, ela tem 2 Oscars, e eu não ficaria nem um pouco surpresa se ela aparecesse entre os indicados. Mas eu acho que o Wagner Moura está aí entre, digamos, esses 3 favoritos, né? E esses 3 favoritos talvez variem um pouco entre ele, o Michael B. Jordan, que é o ator de Sinners, que faz 2 papéis também, né? Se o Wagner faz 3, ele faz 2. O Leonardo DiCaprio, por Uma Batalha Após a Outra, e o Timothée Chalamet. Eu acho que esses 4 são aqueles ali que, de certa maneira, estão disputando realmente esse grande prêmio no final da temporada. Mas tudo depende também do Globo de Ouro, né? Quem é que vai ganhar na categoria de drama, onde concorre o Wagner Moura com o Michael B. Jordan, e na categoria de melhor ator de comédia ou musical, onde concorrem Leonardo DiCaprio e Timothée Chalamet. Lembro que a gente fez uma entrevista, Lorena, não sei se você lembra, para o Central do Brasil, faz um ano a gente comentava a vitória da Fernanda Torres em Ainda Estou Aqui. Você falou muito da atuação dela, uma atuação contida, que encantou muito, né, os votantes, e isso foi um destaque do filme ali, né, indo na contramão do que todo mundo esperava, né, de uma atuação mais indo para o dramalhão, ela foi para a via contrária. Nesse sentido, como que você avalia aí a atuação do Wagner Moura em Um Agente Secreto? Por que tem chamado tanto a atenção também? Por que tem sido tantos prêmios? Como que você vê esse destaque mesmo que esses personagens, né, que ele interpreta no filme tiveram? E, novamente, por que isso tem chamado tanta atenção? Então, isso é muito curioso, porque eu tive até a oportunidade de conversar com o Wagner no final do ano passado, né, numa das coletivas do Agente Secreto, quando o filme estava em pré-estreias aqui no Brasil. E aí eu joguei uma hipótese que ele meio que corroborou, que o personagem dele, ou os personagens que ele faz, o Marcelo, o Armando, né, e depois o filho do Marcelo barra Armando, né, são personagens que polarizam a história de O Agente Secreto. Então, assim, claro que é um personagem protagonista, porque é a partir dele que a história se desenrola, mas ele é meio que uma antena para que todas as outras narrativas do filme existam e coexistam, né, e possam se desdobrar, porque é um filme com muitas camadas, né? Ele tem ali várias misturas de gêneros narrativos do cinema, inclusive. Em alguns momentos ele parece mais um filme de espionagem, em outros momentos ele é mais um filme de ação, ou ele é um drama familiar, né? Também tem essa pegada um pouco desse filme de época,
né, histórico que contextualiza toda a questão da ditadura e de que maneira que ela agiu sobre cidadãos comuns, como é o caso do personagem dele, que era um pesquisador, professor, né, um cientista na universidade. Então, eu acho que é um personagem que ele consegue ser um amálgama, né, de muitos sentimentos, assim. Enfim, eu não vivi durante a ditadura, mas a impressão que ele me passa é que ele é o que a gente chama de personagem paisagem também, sabe? Da maneira que ele espelha, ele também reflete a própria realidade, né? E aí eu acho que tem um grau de dificuldade grande nesse tipo de composição, porque talvez não seja a atuação mais, nossa, sabe, que provoque uma catarse, que seja cheia de gestos ou que tenha um monólogo assim, que você pensa, e isso tem bastante nessa temporada de premiações, né? Você tem, por exemplo, a Jessie Buckley, que é a atriz do Hamnet, né? O Hamlet, a história antes de Hamlet, da Chloe Zhao, que é um drama mesmo, né? Ele quase chega ao melodrama. E ela tem momentos assim que ela fala e que a câmera está no close no rosto dela e que é para provocar essa emoção, por mais que não seja de uma forma maniqueísta, mas isso está dado e essa atuação pede esse tipo de registro, né? Outra coisa é o que o Wagner faz, a semelhança até do que a Fernanda Torres fez quando compôs Eunice, que é uma atuação um pouco mais nuançada, né, e complexa por conta de tudo aquilo que ela carrega também, né? Não é só sentimento, e claro que isso também tem bastante, né, quando o personagem, por exemplo, lembra da companheira, quando ele pensa no filho e nesse futuro que ele vai ter com esse filho, se ele vai conseguir se livrar, né, das garras do Estado, dos empresários, enfim, né, de todas essas forças que estão operando contra ele. Então, você sente essa angústia, você sente essa aflição. E o Wagner é um ator, Lona, que ele tem uma carreira já, né, de, acredito que quase 15 anos. Posso estar um pouco enganada, mas com certeza mais de uma década morando nos Estados Unidos, né? Então ele está colhendo os frutos também do fato de que ele já tem, digamos, um lastro na indústria hollywoodiana. Ele é conhecido e reconhecido pelos seus pares, né? Já fez muitas séries, já fez filmes, minisséries. Inclusive, ele está indicado no Globo de Ouro, não, desculpa. No Critics' Choice, ele está indicado por O Agente Secreto, né, como melhor ator, e por Dope Thief, que é uma série que ele fez, né, na Apple TV, como ator coadjuvante. Então, assim, é um trabalho que eu acho que agora, de certa maneira, e ele está numa idade boa, que ele está aí na casa, né, dos 40, quase virando os 50 anos, para ganhar Oscar. Porque o Oscar tem uma coisa que ele é etarista com as mulheres, ele dificilmente vai premiar mulheres, né, acima dos 40, acima dos 50, então é muito raro, mas acontece, tipo Meryl Streep. Mas homens, ele gosta de premiar homens assim, nessa casa dos 40, né? As atrizes de 20 e poucos, né? Inclusive a que ganhou da Fernanda Torres, a Mick Madison, que tinha 25, eu acho, quando ganhou o Oscar. Para o Oscar é normal, mas atores ele já tem uma certa resistência em premiar atores muito jovens, por isso que eu acho que as chances do Timothée Chalamet ainda não são aquelas chances assim de tornarem ele favorito, afinal de contas ele acabou de fazer 30 anos. Interessante a gente saber desses bastidores, né? São muitas variáveis que podem influenciar o que a gente vê de resultado. Aí, Lorena, eu quero tirar duas dúvidas, né? Já que você entrou no tema Oscar, pela primeira vez aparece a categoria Melhor Direção de Elenco, que pode premiar O Agente Secreto, que tem um elenco fantástico, né? Muito falado, vários personagens que aparecem por poucos momentos, mas marcam muito. Então, queria te ouvir sobre essa inclusão, lembrando que a última inclusão de uma nova categoria foi em 2001, né, quando veio Melhor Animação. Então, se passou muito tempo até incluírem uma nova categoria aí de premiação no Oscar, inclusive Melhor Animação é uma categoria muito icônica hoje em dia, né? Então, por que também não incluir uma que premie todo o elenco? Queria te ouvir sobre isso. E uma dúvida.
a gente tem o filme foi selecionado em duas, foi pré-selecionado em duas categorias, né? Que é melhor filme estrangeiro, melhor filme internacional e melhor direção de elenco. Mas podem aparecer outras indicações, por exemplo, Wagner Moura pode ser indicado ainda melhor ator no Oscar, mesmo não tendo aparecido aí nas pré-seleções? Sim, não, por favor, vamos respirar tranquilas, porque na verdade o Oscar só tem shortlist para algumas categorias. Para outras categorias, o Brunch já vai escolher direto os 5 indicados, as 5 indicadas, né? Então, com certeza a gente vai. Olha, eu acho improvável. Posso até voltar em março, né? A gente faz uma nova entrevista, um novo programa, ou mesmo no Central do Brasil, Luana, para falar, né, dessas indicações do Oscar, que devem sair, na verdade, no final de fevereiro, mas meados de fevereiro, na verdade, mas as chances dele melhor ator, elas são gigantes, é como eu falei, ele está ali, acho que Wagner deve ocupar a terceira, ou, assim, se as coisas realmente não forem, né, tão maravilhosas quanto a gente está imaginando, ele fica com a quarta vaga, mas ele ficar de fora, eu acho que essa hipótese não existe, né? Mas aí é isso, vai ser um pouco mais, vai exigir um pouco mais de coração da gente, porque vão ser indicações que já vão sair com os finalistas, né? A shortlist é uma espécie de semifinal, então ela serve inclusive para chamar a atenção dos votantes da academia, que são muitos, né? São milhares de votantes, para categorias que às vezes ficam um pouco mais desatencionadas, né? Que eles não prestam tanta atenção. Então eu sei que, por exemplo, agora eu, como votante da academia, que trabalha em Hollywood, por exemplo, sei que eu tenho 15 filmes internacionais para ver. Então são esses 15 filmes que eu vou ver, em vez de eu ver 50, por exemplo, né? Que ficam chegando nos links, e aí o Oscar, assim como no Globo de Ouro, né? A gente tem uma plataforma. Então, é uma espécie de uma plataforma de streaming. Você vai lá, acessa com a sua senha e está lá disponível todos os filmes para assistir, né? Então, isso já facilita a vida para alguns votantes. Você ter 15 numa categoria, né? Você ter, no caso da categoria de direção de elenco, né? Que vai premiar o Gabriel Domingues, que é o diretor de elenco do Agente Secreto, né, que tem um trabalho, eu acho que também não posso deixar de citar aqui, formidável de preparação de elenco do também cineasta Leonardo Laca, né? O Léo fez toda a preparação desse elenco que está todo mundo encantado e apaixonado, mas claro, quem escolheu os atores e as atrizes, quem fez o casting foi o Gabriel Domingues. Então o reconhecimento vai para ele e para o elenco, né? Formado aí por Tânia Maria, por Maria Fernanda Cândido, por Gabriel Leone, né, por tanta gente incrível, por Alice Carvalho. Então, assim, essas categorias, elas são categorias que estão em semifinal, então também ainda não é garantido, né, a presença, por exemplo, do Brasil nessas duas categorias, mas ainda mais filme internacional, Luana, é impossível a gente ficar de fora, porque aí, nesse caso, o Agente Secreto ele já é segundo colocado, talvez terceiro, mas eu sempre coloco ele ali entre segundo e terceiro. Né? O primeiro, que eu acho que ainda é o favorito, Apenas um Acidente, do Jafar Panahi, que é o ganhador da Palma de Ouro em Cannes, né? E o segundo, entre o Agente Secreto e o Valor Sentimental, que é o filme norueguês, do Hakim Trier. Né? No caso, Apenas um Acidente está representando a França, apesar de ser um filme iraniano, por conta de toda a questão, né, política de perseguição que o Jafar Panahi vive. Inclusive, já foi decretado que ele, quando voltar para o Irã, vai ficar no cárcere por 1 ano. Né? Então, essa situação. É um cineasta assim, muito aguerrido. Eu também tive a felicidade na Mostra de São Paulo de conversar com ele. Né? Ele veio, apresentou o filme. E, assim, é um filme impressionante. Né? É uma temporada que também isso, acho que dá muito gosto de ver para quem ama o cinema. São filmes muito bons em disputa. Claro que o nosso coração e a nossa torcida sempre vai pelo Brasil, né? Mas são filmes assim realmente muito impressionantes que estão aí buscando indicações e prêmios.
É sempre uma oportunidade da gente conhecer coisas novas, né? Ter acesso a filmes que a gente não teria de outra maneira. E falando nisso, é bom lembrar também que nessa pré-seleção do Oscar apareceram outros filmes brasileiros, né? Como o documentário Apocalipse nos Trópicos, tem o curta Amarela, enfim, tem outros, Sonhos de Trem, de Adolfo Veloso, né? É bom citar também esses outros filmes que aparecem ali, porque acabam entrando no nosso radar, né? A gente fica curioso para saber, para assistir, mesmo que não entrem na premiação ou que não sejam premiados, estão no radar aí dos maiores especialistas, né? Então, isso é bem interessante também para a gente ter em mente, deixo aqui, cito, né? Faço questão de citar esses filmes. E aí queria falar um pouco do legado de 2025, né? A gente entra esse ano de 2026 com mais um ano em que a gente está na expectativa se a gente vai ter filme brasileiro premiado. A gente já viveu isso, né, em 2025 com Ainda Estou Aqui, foi uma mobilização enorme. Queria te ouvir um pouco sobre esse legado. Isso não começa em 2025, óbvio, né? Tem um trabalho de muito tempo aí do nosso audiovisual, mas você acha que a gente está colhendo esses frutos ainda, Lorena, e a gente continua colhendo aí pelos próximos anos, pelas próximas temporadas? Com certeza. Antes de entrar nesse nosso histórico, né, e nessa colheita, só fazer o adendo que o Sonhos de Trem, né, que é esse filme que com certeza vai dar indicação também para o nosso brasileiro Adolfo Veloso, mas que, né, trabalha nos Estados Unidos também, está radicado lá há muito tempo, é associado, né, à American Cinematography, que é a Society, a Sociedade dos Diretores de Fotografia, né, cinegrafistas dos Estados Unidos. É um filme da Netflix, dirigido pelo Clint Bentley, e que deve ser um filme aí que eu acho que vai fazer bonito também nessa temporada de premiações. Já vem fazendo, né? Tem conseguido indicações importantes, assim, para tanto melhor filme quanto melhor fotografia, melhor trilha sonora. Melhor ator, talvez as chances sejam menores, mas não se surpreendam se vocês verem o Joey Edgerton junto com Wagner Moura ali sendo indicado no Oscar de melhor ator. Bom, Luana, eu acho que assim, essa nossa história é muito antiga com o Oscar, né? Remonta aí, de certa maneira, aos anos 50, 60, assim, até antes do Cinema Novo, mas eu acho que especialmente, né, durante o Cinema Novo, a gente tem O Pagador de Promessas, né? Que é o filme que ganha a Palma de Ouro em Cannes e depois é indicado, né? Mas, assim, um período de várias indicações nos anos 90, muito significativas, O Que é Isso, Companheiro, O Quatrilho, né? E eu acho que, assim, é esse momento em que, de certa forma, as pessoas se assustam um pouco, assim, com, meu Deus, cinema brasileiro, o que está acontecendo, que é Cidade de Deus, de Kátia Lund e Fernando Meirelles, né? Eu acho que Cidade de Deus, quando ele chega no Oscar, né? Isso já a gente está falando do Oscar de 2001, né? Justamente o Oscar em que entra a categoria, não, a gente está falando do Oscar de 2004, desculpa, que é o Oscar em que há uma indicação de melhor filme internacional, né? Que é completamente descartada, digamos assim. Cidade de Deus ele é indicado no ano anterior, em 2003, pelo Brasil, mas ele não consegue entrar nem na shortlist, acho que na época nem tinha shortlist, na verdade, não consegue entrar entre os indicados de melhor filme internacional, que na época ainda era estrangeiro, mas, em compensação, há uma surpresa, pelo menos para nós aqui no Brasil, talvez não para a crítica e a imprensa estrangeira de cinema, que é as indicações do Cidade de Deus fora da indicação. Isso também pode acontecer, fora da indicação do país, né, que acontece em 2004. Então, a gente tem a indicação, 4 indicações, ainda é o recorde, e que eu espero que esse recorde seja igualado pelo Agente Secreto esse ano. Né? Vamos torcer, dia 15 de março, a gente ter essa alegria, quer dizer, antes, com o anúncio dos indicados. Mas aí a gente teve a indicação do próprio Fernando Meirelles, em melhor diretor, o que é, na verdade, um certo equívoco histórico, porque o filme é uma co-direção, como eu falei, é ele, Kátia Lund, né? Mas muitas vezes se esquecem disso, inclusive isso aconteceu no Oscar, houve esse esquecimento, né? Ela foi creditada na época como diretora assistente ou diretora de elenco, né? Que seria semelhante, por exemplo, ao papel do Gabriel Domingues, que eu falei que é justamente o diretor de elenco do Agente Secreto. Então, e não foi isso que ela fez, ela co-dirigiu o filme. Mas, enfim.
deixando essa polêmica de lado, teve a indicação de melhor roteiro adaptado do Braulio Mantovani, né? Melhor edição, né? E ainda teve outra indicação para o Brasil também, que foi o Carlos Saldanha, o animador. Também foi indicado nesse ano, mas em curta-metragem. Aí a gente tem uma escalada, né? Porque aí eu estou falando de um filme brasileiro, mas como eu falei de Walter Salles anteriormente aqui, a gente tem uma escalada de diretores brasileiros, de cineastas brasileiros. Então, o Walter Salles vai ser indicado por Diário de Motocicleta, né? Depois ele vai ter também indicações, inclusive um Oscar de atriz da Rachel Weisz, pelo filme que ele dirigiu. Não, desculpa, o Fernando Meirelles, na verdade, que é o Jardineiro Fiel. Então, a gente tem esses diretores fazendo essa perna internacional e conseguindo algumas indicações, né? E aí, vamos então para 2020, que o Democracia em Vertigem da Petra Costa consegue a indicação para documentário, melhor documentário, né? A gente tem também o Menino e o Mundo, na verdade, acho que 2017, se não me engano, consegue a indicação para melhor filme de animação, que é uma animação belíssima, né, do Ale Abreu, e consegue entrar nesse lugar também que é muito nichado e muito inacessível, que é um lugar dominado pelos grandes estúdios de animação de Hollywood, Pixar, né, DreamWorks, e volta e meia você tem ali o Estúdio Ghibli, que é esse grande estúdio japonês, conseguindo também, né, indicações e prêmios, né, principalmente por causa de um gênio chamado Hayao Miyazaki. Mas, enfim, essa indicação eu acho que é uma das mais importantes da história assim, do Brasil, do Menino Mundo, realmente foi um grande feito. Né? E aí, 2025, então, Ainda Estou Aqui, né, com essas indicações que a gente teve, melhor filme, melhor atriz. Por que eu deixei Central do Brasil por último? Porque eu acho que Central do Brasil tem essa importância muito grande também, né, de ter solidificado esse momento em que o Brasil teve 3 indicações quase que seguidas, na verdade, né, porque a gente teve o Quatrilho em 96, o Que é Esse Companheiro em 98 e o Central do Brasil em 99. Então, essa continuidade também é importante. Se é possível o Brasil ganhar 2 Oscars seguidos de melhor filme internacional, nada é impossível. Agora é raro, né? Poucos países conseguiram esse feito. Só a França conseguiu, né? Se eu não me engano, a Itália também conseguiu. Mas, assim, nada é impossível. Né? A gente tem também o Hector Babenco, que eu acho que é importante falar, por mais que o Hector Babenco tenha nascido na Argentina, faz boa parte da sua carreira aqui no Brasil, né? E ele foi indicado e teve também um ator premiado como melhor ator, que foi o William Hurt, por O Beijo da Mulher-Aranha, que esse ano, inclusive, volta aos cinemas, né? Quer dizer, voltou ano passado, com um remake, né? Dirigido pelo Bill Condon, mas que é um filme que impressiona também, Mona, porque eu achei que ele ia conseguir algumas indicações, ele ia conseguir chegar na temporada de premiações, né? E ele está meio que sendo, meio não, totalmente desprezado, né? Em especial a Jennifer Lopez aí, que, enfim, faz o papel que foi da Sônia Braga. Eu acho que é isso, eu acho que a gente está, assim, mostrando hoje que o Brasil ele pode ser uma Coreia do Sul em termos de continuidade, de investimento, de visibilidade dos seus cineastas e das suas cineastas, né? E de prêmios também. Então, como é que ele vai reverter, como que nós estamos revertendo, de certa maneira, toda essa visibilidade, né? E essa fama em prêmios, e eu acho que é um outro salto. Como que esses prêmios também se revertem em investimento na nossa indústria. E aí a gente entra num calcanhar de Aquiles, por exemplo, que é a regulação do streaming aqui no Brasil, né? Eu acho que Fundamental, né, você trazer esse tudo tema, está né, Lorena? conectado, tudo está conectado. Eu entrar justamente nisso, porque a gente já está caminhando para o final, né, aqui da nossa conversa. Acho que a gente conseguiu falar de um panorama grande, né, para esse ano, Sim. mas a gente não pode deixar de falar entre toda essa celebração das disputas que acontecem. Então, para a gente encerrar, né, e fechar aqui a nossa conversa, o que você imagina para o audiovisual brasileiro, pensando nesse ano, principalmente, né, vamos pensar no curto prazo, em 2026, em consolidar essas conquistas que nós tivemos até agora, num cenário que não está fácil, um cenário de, enfim, de muitas disputas, de concentração de plataformas, como a gente não perder e continuar produzindo filmes e conteúdos que sejam competitivos e que alcancem, né, público, que é o que a gente mais quer, né, que as pessoas assistam ao cinema brasileiro. Com certeza. Olha, eu vou ser muito realista, Luana. O que eu quero e nesse ano é que a soberania do audiovisual brasileiro seja respeitada pelas empresas estrangeiras, seja respeitada
não só por Hollywood, né, mas por todas essas grandes majors e conglomerados e estúdios, né? Então, por Netflix, por Amazon Prime Video, por Apple, por Universal, por quem quer que for que vá comprar o Warner, que a gente está no meio desse litígio aí, não se sabe se a Warner vai virar, né, um espólio da Netflix, que a Netflix já prevê, inclusive, diminuir a janela de lançamento dos filmes no cinema, né? E isso falando de um estúdio centenário como a Warner, tão importante para a história do cinema mundial, mas enfim, isso daí é uma outra polêmica, a gente pode fazer uma outra entrevista sobre isso, né? Eu também ando estudando um pouco o assunto para poder, né, estar mais a par, mas eu acho que a grande questão é entender que o audiovisual brasileiro hoje, ele caminha para uma tentativa de autossustentabilidade, porque a nossa principal fonte de financiamento é o FSA, é o Fundo Setorial do Audiovisual, né? Que é gerido pela Ancine, né? Que é a Agência Nacional do Cinema. É esse órgão regulador, né? E é esse órgão que eu acho que precisa ter autonomia para trabalhar, para agir. Claro que tudo passa pelo Congresso Nacional, mas nem na Câmara, nem no Senado a gente tem um número suficiente de pessoas que estejam em posições de poder, que estejam ali à frente, inclusive, dessas comissões, para decidir em benefício do nosso cinema e do nosso audiovisual, né? Essas pessoas, elas sempre vão estar, esses políticos, se submetendo aos sabores, digamos assim, dos lobbies dessas grandes empresas, né? E o que a gente vê agora, nessa batalha que a gente está vivendo pela regulação, é justamente essa questão da Codecine. A Codecine, que está ligada ao FSA, né, ela é esse imposto, né, que precisa ser recolhido pelas empresas, inclusive, que atuam aqui no Brasil, essa remessa, né? E, atualmente, a previsão, né, desse texto que foi aprovado no final do ano passado, do apagar das luzes, aí, é que a gente tenha uma faixa mais ou menos, né, desses streams, desses serviços de voz, streaming, de 0,5% a 4% de pagamento, né, da Codecine, com algumas parcelas que podem chegar a 7 milhões, mas que podem ser de 24 mil. Enfim, é muito menor do que nós, como setor e como indústria, tínhamos solicitado, né? E essa contribuição significa também que ela pode ser reduzida em 75%, se mais da metade desses conteúdos audiovisuais que vão ser ofertados nas plataformas forem nacionais. Então, tem aí uma obrigatoriedade de 10% desse conteúdo ser brasileiro. O que vai significar isso, trocando em miúdos? Vai significar que podem ter até 700 obras brasileiras em catálogo, né? Mas aí a gente precisa entender também o que é uma obra brasileira de fato. Porque uma série como Cangaço Novo, uma série como Tremembé, não são produtos brasileiros, né? Eles são produtos feitos com elenco e com técnica, né, com corpo técnico, com equipe brasileira, mas a propriedade intelectual ela é estrangeira. Então, assim, a gente precisa estar muito atenta, muito forte para lutar e para entender qual é o impacto disso, né? Não adianta a Netflix fazer, e ela faz, assim como outras empresas, mas esse lobby violento em cima dos seus próprios assinantes, dizendo, olha, se a regulação do VOD for como os produtores brasileiros querem, a mensalidade de vocês vai aumentar, né? Quer dizer, uma coisa não tem a ver com a outra, não é assim que é a dinâmica do mercado, né? Não é tão simples. Então, o que eu acho que os cineastas e produtores independentes do Brasil lutam, né, através das entidades, né, de classe, como a API, como as mulheres, né, como a CONE, é por justiça, né? É por, digamos, toda essa importância que o agente secreto está tendo e o que ainda estou aqui teve, que isso seja revertido em realmente respeito, né? Porque a tendência é que essas empresas realmente não estejam nem aí para a nossa soberania nacional. Se elas E a gente puderem sabe empurrar a que maior as quantidade de produto consequências estrangeiro, elas podem né? ser a gente É não isso. ter outros prêmios. Desculpa interromper, Lorena, que veio Não, imagina, mas na é isso. cabeça E a gente essa perder também a possibilidade importância. de contar nossas histórias, né?
Eu acho Pois que isso é o mais e grato. acho que e justamente contar as nossas histórias é o que tem chamado tanta atenção, né? Enfim, não só nacionalmente, certeza. mas internacionalmente. Lorena, quero aproveitar para te agradecer por essa conversa hoje. Muito obrigada. A gente fica na torcida, né? Que o cinema brasileiro conquiste muito mais e que novamente possa trazer cada vez mais público e principalmente que a gente consiga, né, garantir a nossa soberania, que ela está em risco. Lorena, muito obrigada pelo conhecimento, por compartilhar tudo isso e a gente fica aqui na torcida para esse ano ser um ano de muitas conquistas para nós. Obrigada. Que assim seja. Obrigada, gente. Bom, e assim a gente encerra o nosso BDF Entrevista de hoje. Obrigada pela companhia e até uma próxima. Tchau!